Fala pessoal, eu sou o Gomes. Essa parte da intro vai ser meio curta, pois eu vou falar apenas 3 coisas. A primeira é pelo atraso. Me desculpem, pois era pra ter saído ontem sábado, 8 horas. Mas atrasou e era pra sair hoje domingo, será tarde. Mas de novo atrasou e tinha um novo prazo, 21 horas. Mas de novo atrasou e saiu só agora, 21h45. A segunda coisa é que eu gravei esse vídeo em 2 dias. Por isso, numa parte eu vou estar maior e na outra menor, pois minha cadeira quebrou. A terceira coisa é que nesse vídeo o quadro do Relembrando vai ser azul, porque ontem sábado o PSG ganhou a Champions League. E também, para sair do padrão, hoje usaremos esse azul no vídeo. Mas então é isso, após 25 horas e 45 minutos, esse Relembrando vai sair. Ou melhor, já saiu, né? Mas então é isso, deixa o like e vamos agora sim para o vídeo. A temporada daquele ano tinha novos carros, e por isso a Mercedes, que estava imparável, perdia sua força. Então a Ferrari voltava ao topo, junto com a Red Bull. Então a batalha naquele ano seria entre a Red Bull e Ferrari. E até Barcelona, o Leclerc venceu 2 vezes, enquanto o Max venceu 3. Mas no campeonato de pilotos, o Monegasco liderava, com vantagem de quase 20 pontos sobre o Verstappen, que era o segundo. Pérez era o terceiro, Russell e Sainz fez top 5. E após esse resumo da temporada, chegamos na Espanha para a etapa de número 5. No primeiro treino livre, tivemos vários novatos, sendo eles Vips, De Vries e velho novato Robert Kubica. E algumas equipes, como a Red Bull, tinham atualizações. E no fim desse treino, Russell quase bateu no carro do Vips. E nesse treino, o Leclerc foi mais rápido, com o tempo 19.8. Mais tarde, no TL2, o Norris metia o loucaço, ia para a brita e depois atacava e muito a zebra, enquanto o Bottas sofria com o motor Ferrari, pois ele abria o bico, e o Leclerc foi normalmente o mais rápido, agora com o tempo de 19.6. E no sábado tivemos o último treino, e desde já eu falo que de novo o Leclerc foi o mais rápido, agora com o tempo de 19.7. Nessa sessão que o Mick Schumacher teve os freios pegando fogo, e por isso os mecânicos pegaram o extintor para acabar com o fogaréu. E algumas equipes suspeitavam do novo carro da Aston Martin, pois parecia ir muito com o carro da Red Bull, e foi aí que veio aquele apelido de Red Bull Verde. Mas após os treinos temos o quali. Na tarde espanhola, com calor desgraçado, tínhamos a luz verde para o quali, então que um começava. Quando faltavam 12 minutos, o Pérez vinha voando, com os melhores setores 1 e 2, e por isso ele assumia a primeira posição. Depois de 2 minutos, a Red Bull, agora de Verstappen, vinha melhor que o Pérez, roubando os melhores setores 1 e 2. Ele fazia o tempo de 1:20.0, e com isso era o primeiro. Quando faltavam 9 minutos, as Ferraris vinham bem. O primeiro era o Sainz, que ia para primeiro. Logo atrás, o Leclerc cruzava a linha e assumia a ponta por apenas 30 milésimos. Depois de um minuto, o Hamilton era o quarto, e o Russell, que roubava a posição do patrão, e por isso o Lewis que ia para quinto. Quando faltavam 5 minutos, víamos que o Pérez perdeu o carro, e por isso foi passear na brita. Nesse momento seriam eliminados Albon, Stroll, Gasly, Mick Schumacher e o Latifi. E com o tempo já encerrado, o Mick cruzava a linha, melhorava e ia para oitavo. Vettel de Aston ia para P13. O Gasly melhorava e se salvava. Ricardo ia para décimo e colocava o Vettel em risco. E depois o Tsunoda melhorava e com isso eliminava o Vettel. Junto com ele também foram Alonso, dono da casa, Stroll, Gasly, Williams de Albon e Latifi. Depois de 5 minutos já tínhamos luz verde para agora o Q2. Quando faltavam 9 minutos, o Hamilton estava à sua volta. E na última curva, o Lewis surfou na Z, mas ele fazia 19.7. Logo atrás, o Russell era melhor, com 19.4. Depois de 2 minutos, o Sainz não vinha muito bem, e por isso ele ficava em quinto, atrás até do Bottas. E depois o Leclerc veio e ficava em quarto. E Max também não ia muito bem e ficava em sexto. Quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Ricardo, Ocon, Zhou, Tsunoda e Gasly. E com o tempo, quase no fim, o Sainz saía de sétimo e ia para primeiro. E depois, com o tempo já encerrado, o Ricardo melhorava e ia para nono e colocava o Mick em risco. O Norris ia para sétimo, eliminava o Mick e colocava o Ricardo em risco. E para fechar o Q2, o Verstappen assumia a liderança com o tempo de 19.2. Depois, o Norris teve sua volta deletada e por isso voltava para P11 e era eliminado junto com Tsunoda, Gasly e Zhou.
Depois de algum tempo, tínhamos a luz verde e o Q3 começava. Quando faltavam 8 minutos, o Hamilton era melhor que o Sainz, e por isso faziam 19,6. Logo depois, o Carlos era melhor que o patrão, enquanto o Leclerc perdia só a volta, e por isso já de cara entrava no box. Depois o Russell era o segundo, e o Verstappen vinha com o melhor setor 1, e quando cruzou a linha, ele fazia incríveis 19,0. E com esse tempasso assumia a primeira posição. Quando faltavam poucos segundos, o Leclerc vinha sua volta. Ele estava indo bem, como nós todos. E quando o Max falava que perdia potência, o Charles fazia incríveis 18,7. E com isso era o primeiro. O Sainz vinha e ficava em terceiro. E com o tempo já encerrado, o George fazia o melhor setor 1. Mas quando cruzou a linha, ele ficava em quarto. Mas com isso, Charles Leclerc, com a volta impressionante, era pole position em Barcelona. E depois vimos que o Max perdeu potência no meio da curva 2. E por causa disso, nem disputou a pole position. E para alegria do Monegasco, tínhamos o grid formado. E como sempre, de trás para frente, começamos em décimo, com Mick Schumacher e o Ricardo ao seu lado. Magnussen, Bottas, Hamilton, Pérez, Russell, Sainz, dono da casa, em terceiro, Verstappen em segundo, por Charles Percival cravou a pole position. Agora vamos para o domingo. E como no sábado, no domingo tínhamos um calor desgraçado. Mas depois da volta de formação, as luzes se apagavam e a corrida começava. O Leclerc largou bem, já fechava o Max, e por isso seguia na ponta. E mais atrás, o Sainz perdia posições, e com isso o Russell ia para terceiro. E depois o Sainz quase perdia a posição para o Hamilton, mas depois o Lewis tocava no Magnussen, e por isso Kevin escapava, enquanto o Lewis ficava e perdia posições. E só depois que o Hamilton caiu lá para trás, ele parava e trocava os pneus, e colocava os macios. E já na volta 6, os campeões Alonso e Vettel batalhavam pela P13. Mas no voto seguinte, o dono da casa metia o loucaço, mergulhava e passava o Vettel. Enquanto mais à frente, o Sainz aparecia na brita. E quando voltou, ele caía lá para trás, até fora dos pontos. E depois vimos que o vento atrapalhou o espanhol, que perdeu o carro e foi parar lá na brita. E na volta 9, o Pérez chegava no Russell, mas o inglês conseguia se manter. Enquanto mais à frente, o Max também aparecia na brita. E por isso ele pedia posição para o Sérgio e para o George. Depois vimos que o Max perdeu o carro na mesma curva que o Sainz. Na volta 11, o Sainz já parava, enquanto na pista, o Pérez dava a posição para o Verstappen, que em busca da Mercedes de George Russell. Na volta 13, o Lambiase falava para o Verstappen que não poderia abrir a asa. Na volta seguinte, Russell e Verstappen paravam no box, e com o inglês seguindo na frente. Na 16, o holandês chegava no inglês. Ele tinha o DRS, mas a asa não abria. E por isso Verstappen nem atacou o inglês. E depois Verstappen ficava revoltado com o DRS. Na volta seguinte, a asa abria. E com isso ele ia com tudo, mas o Russell conseguiu se manter e deixou o Max para trás. Na volta 18, o Sérgio parava no box. Enquanto na pista, a asa do Max voltava a não abrir. Mas atrás, o Sainz se recuperava e passava o Vettel. Já lá na frente, na curva 8, o Max balançou e quase rodou. Mas ele seguia na pista, colado no Russell. E depois nem demorou pro Verstappen ficar de novo revoltar. E depois, a asa do Verstappen abria. Tentou até ir por fora, mas conseguia a manobra. Isso na volta 21, quando o Leclerc estava no box. Ele parava e voltava bem tranquilo ainda em primeiro. E na 23, o Hamilton parava de novo. E agora botava o duro. Depois o Verstappen chegava de novo, mas agora com a asa aberta. Ele pegava o vácuo e mergulhava. E passava o Russell. Mas o inglês não desistia, indo por fora, sem melhor e se mantinha em segundo. O Max tentou ir por fora, mas o George era melhor e ficava realmente em segundo. Então chegamos na temida volta 27. O Leclerc tinha vantagem de incríveis 13 segundos. E quando vimos que o Max estava colado no Russell, apareceu o Leclerc perdendo potência. E era ultrapassado pelo Magnussen. Mas depois o Monegasco estava no box para abandonar a corrida enquanto liderava. Então na pista, o Russell assumiu a liderança. Mas não demorou para o Max ir para cima. Mas de novo o Russell se mantinha. E agora sim era o primeiro colocado. E depois vimos que foi do nada que o motor Ferrari foi-se embora. Na volta seguinte, o Max estava no box. Ele parava e colocava os macios. E na volta 31, o Pérez chegava no Russell. E por isso, abria asa, pegava vácuo e indo por fora, passava o inglês para assumir a liderança. Na volta 36, o Pérez era o líder. E mais atrás, o Max chegava e muito no Russell. Mas o George não queria briga e por isso entrou no box. Então o holandês ia para segundo. Na 38, o Pérez entrava e parava no box. E com isso na pista, o Verstappen assumia a liderança.
Na volta 43, vimos do nada o Pastor Maldonado no box da Williams. Na 45, o Max estava no box. Ele parava de novo e agora colocava os médios. E quando saiu, ele voltava em segundo, na frente do Russell. Na volta seguinte, o Sainz parava de novo. E quando saía, ele caía para sétima. Na volta 49, o Verstappen chegava e muito no pé. E depois não demorou para o mexicano tirar o pé e dar posição para o holandês. Enquanto lá atrás, o Lewis parava no box. Na volta 50, vimos o pessoal da Ferrari apoiados no carro do Leclerc. Na volta seguinte, o Hamilton chegava e passava o Ocon e ia para sexto. E de quebra ainda fazia a volta rápida. E na volta 58, o Hamilton chegava no Sainz, que chegava no Bottas. O primeiro a passar a Valtteri era o Sainz, que ia por fora para ser o quarto colocado. E logo depois, de uma forma impressionante, o patrão passava o Valtteri. E por isso o Bottas caía para sexto. Na volta 60, o Hamilton chegava demais no Sainz. E por isso o inglês abria asa, pegava vácuo e ia por fora. E de novo conseguia a manobra. E agora era o quarto colocado. Lembrando que no início ele caiu para último. Mas depois, na volta 64, o Bruno mandava o Hamilton tirar o pé, pois tinha risco dele abandonar. E por isso o Sainz ia com tudo. E na reta principal, sem dificuldades, o Carlos passava o patrão. Voltava à quarta colocação. Mas depois de Minimax, já abriu a volta final em Barcelona. Uma corrida meio maluca pro holandês. No início ia escapando e perdendo posições. Depois o DRS não quis abrir. E com isso atrapalhou um pouco o campeão mundial. Mas depois ele foi monstro. E com a ajuda do Pérez, Max Verstappen vence na Espanha. Pérez, o ajudante, ficou em segundo e Russell logo atrás fechou o pódio em terceiro. Depois, já no parque fechado, o Max com a nova de mais com sua equipe. E depois dessa prova, o Max liderava o campeonato. E foi a partir daí que o holandês liderou o campeonato por incríveis 1029 dias seguidos. Essa contagem terminou em Melbourne, na Austrália, esse ano, onde nós venceu e assumiu a liderança. Mas foi esse vídeo de hoje e por isso deixa o like. É isso, meus manos, após esse vídeo, vemos segunda-feira, já com clima junino. Tô aqui com um chapéu já aqui, ó. Pô, chapéuzinho, mano. Tá certo que eu acho, nem sei se tá certo aqui. Mas é isso, após esse vídeo. Semana que vem, eu espero que sexta-feira já tenha outro relembrando. Mas é isso, 10 dias, falou e fui. Tenha uma ótima semana.